Você Oi? grava, Ana, eu queria agradecer e dizer que todos nós somos aprendizes sempre, entendeu? Então, acho que essa troca é muito importante, porque sempre você está aprendendo, ninguém sabe tudo, sempre você olha aquela carta com outro olhar, com outra perspectiva, e ouvir a opinião de todos é maravilhoso, é enriquecedor em tudo. Eu sou só um eterno aprendiz. Nós todos, né? Porque assim, Sua fã, né? obrigada. Eu sou sua fã também, Marcita. Eu conheci Marcita numa live, me apaixonei por ela. E uma dica que eu vou dar para vocês é assistirem lives. Ontem, por mais que eu tenha jogado, eu aprendo carta cigana já faz 10 anos. A gente sempre aprende com o outro, porque as cartas, elas têm vários significados. E às vezes alguém viu o significado que você não viu. Ontem, aquela Debbie maravilhosa, que também é do Rio, né? Gente, povo do Rio bomba, né? Com cartas ciganas. Eles são unidos. Essa é a diferença do pessoal de São Paulo. Ela falou da carta da foice, né? Como limpeza. E, gente, eu nunca tinha pensado nisso. Então, quando vem ali que a pessoa está, né? Então, na mesa real, né? Depois a gente vai falar disso. Mesa real, você percebe que quando está ali a casinha da lua, que sai uma nuvem, é porque a pessoa que está te procurando, ela está muito mal. No sentido mental, né? Então, assim, pode estar com o espírito obsessor. E a gente fala assim, não existe obsessor, existe espírito convidado. Você convida esse povo que não é legal para estar com você, porque você está vibrando numa energia baixa, né? Tá maldizendo, tipo, ai, vida cruel, esse tipo de coisa que a gente já está bem cansado de ouvir. E aí, vem carta da foice, tipo, faça um banho, corta esse negócio. Eu nunca tinha feito isso, de ligar a carta da foice. A limpeza espiritual. Aprendi com a Debbie. Então, a gente nunca sabe tudo, né? Mas, ó, vamos ali para o... meu foco. Isilda também está ali, minha ex-aluna, gratidão, Isilda. Ó, então, eu vou começar aqui. Vamos lá. Abrindo. Ana da Volta sou eu, cartomante, terapeuta holística, professora de inglês, tradutora, editora, né? Publiquei 12 livros de inglês, tenho mestrado em artes, uma vida aí com muito movimento. Mas hoje, o que eu mais amo na vida é cartomancia. Amo, amo. Você quer me ver feliz, é estar com a agenda cheia. E a minha missão, né? Porque às vezes eu atendo gratuitamente, pessoas que precisam, né? Tem toda uma missão aí. Então, assim, cartas ciganas, né? Se você pensar nos bloqueios, né? Quando você começa a pensar o que me impede de prosperar no trabalho, de conviver bem com a família, de ter um relacionamento amoroso, um relacionamento amistoso, o que me impede de ser menos inseguro, ansioso, de dormir bem, de parar de se culpar, né? A gente começa sabe, entrar numa noia, isso que eu te falei, de estar com a nuvem ali na cabeça da gente, né? E todo mundo tem isso, eu também tenho. Quando eu começo também a entrar numa noia dessa, eu estou assim, pera lá, o que eu preciso trabalhar, né? O que eu preciso fazer, né? Para limpar, para melhorar, né? Bom, a gente acha que o bloqueio está sempre no outro, mas o bloqueio está em nós mesmos. Só vou pedir para fechar o microfone quem está com o cachorrinho. Deixa eu ver quem é. Será que é a Zilda? Acho que sou eu. Peraí. Tá. Obrigada. Depois pode abrir. Deixa eu ver. Fechar o microfone. Obrigada. Então tá. Bom, qualquer coisa vocês abrem o microfone e me perguntem, tá? Então, assim, o que impede somos nós mesmos, né? A gente fica repetindo padrões de forma inconsciente, né? Então, sabe aqueles padrões, dinheiro não dá em árvore, sabe? Principalmente padrões que foram impostos na nossa infância, às vezes por um pai muito cuidadoso, uma mãe muito cuidadosa, ou seja lá quem cuidou da gente. E coisas assim que no século XXI, elas não fazem mais sentido. E muita gente continua com esses padrões limitantes, do tipo, eu não posso ser feliz, eu não posso ter prazer. É
muito triste isso. A pessoa fica preocupada com o que o outro diz, né? No ramo da cartomancia, a gente sofre um certo preconceito, né? Quando você fala, eu sou cartomante, as pessoas elas te olham de um jeito. Só que cartomancia hoje no Brasil é uma profissão que cada vez mais tem sido respeitada, tem sido legalizada. E existe todo esse pessoal do Rio, eu aqui em São Paulo, e mais outras pessoas de São Paulo, a Carla, que é a cigana do Oriente, que a gente vem mostrando que cartomancia ética traz coisas muito boas, né? Para quem se consulta e para quem quer se tornar uma cartomante, tá? Então, assim, os padrões limitantes a gente tem que começar a quebrar em nós mesmos. Por quê? Gente, cartomancia é uma profissão que você tem que amarrar, amar, seguir e, olha, ninguém tem nada a ver com a sua vida, entendeu? Demorou para eu me colocar no mundo como cartomante, porque eu tinha também uns bloqueios. Eu era palestrante da National Geographic. Eu falei, gente... E era interessante como, quando eu falava de cartomancia nesse mundo editorial, as pessoas falavam, nossa, você acredita nessas coisas? Então, era bem difícil, né? Hoje eu sou livre, leve e solta. Coloquei lá no meu LinkedIn de palestrante. Gente, não quero mais dar palestra, não dou mais palestra, não sou mais editora, sou cartomante. Quem quiser que continue me seguindo. É por aí. Então, assim, o que são as cartas ciganas, né? Por que eu falei desses bloqueios e linkei com cartas ciganas? Ela é um oráculo que mostra onde estão os nossos bloqueios por meio de arquétipos que estão presentes nas lâminas. Lâminas são cartas, é um jeito mais bonitinho de falar cartas, né? Essa linguagem dos símbolos, elas conseguem acessar a nossa alma, elas conseguem acessar coisas que a gente não enxerga se não tiver esses símbolos, né? Por isso que, por exemplo, os psicólogos com crianças, eles fazem as crianças desenharem para poder entender o que aquela criança sofre, porque a nossa mente, ela mente. Então, a gente precisa de símbolos, a gente precisa de uma carta, a gente precisa de um desenho, de uma obra de arte, para que as nossas emoções, os nossos bloqueios, eles venham à tona. E as cartas ciganas, o tarô também, as runas, nada mais é do que uma maneira de você expressar e do oraculista entender o que essa pessoa precisa. Porque o tempo todo a gente mente, né? Do tipo, você tá mal, mas você nunca vai falar para a pessoa, eu tô mal, né? Isso é muito comum nos atendimentos. Você vê ali que a pessoa tá depressiva, que ela tá muito triste. Eu atendi uma moça assim, quarta-feira, que ela tá sem dinheiro, mas a pessoa tem aquele padrão de nunca se abrir, sabe? Não conhece você, ela não vai falar, eu tô muito mal, né? É 1 em 1 milhão que procura uma cartomante quando tá bem, né? A mesma coisa vale para um centro de umbanda, né? Você sempre vai procurar quando você está mal. Então, alguém que veio de longe me procurar para falar que está bem, e eu vendo nas cartas que a pessoa não está bem, é complicado, né? Porque existe todo esse padrão de sociedade, esse padrão de você tem que estar bem, você está sempre bonita, essa coisa que a gente também já está cansada e que a gente deve quebrar. Tá? Ó, no momento que vocês quiserem me interromper, é só abrir o microfone e me interromper, tá bom? Então, assim, a gente fala que cartas ciganas é um oráculo. Beleza. Da onde veio a palavra oráculo? Ó, oráculo, lá há 2.500 anos antes de Cristo. Bem-vinda, minha irmã. Olha ela aí. Vamos ver se ela está me ouvindo, né? Acho que sim. Ok. Então, oráculos, né, eram lugares que começaram na Grécia. Esse é um dos mais antigos, é 2.500 anos antes de Cristo, né? Chama Oráculo de Dodona.
Dodona nada mais é do que a mãe de Afrodite, esposa de Zeus. E por que os gregos construíam esses lugares, né? Eles acreditavam que se eles viessem aqui, nesse lugar sagrado, e fizessem uma pergunta para Deus, nesse oráculo, eles conversavam com Zeus, né? O Deus maior. Eles iam ter uma resposta. Olha, isso há 2.500 antes de Cristo. Então, assim, o homem, nós, seres humanos, sempre, desde o início da história, buscamos uma maneira de conversar com Deus e de ter uma resposta, né? Então, esses lugares hoje pode ser, sabe, uma igreja messiânica, um sítio maravilhoso que tem da igreja messiânica aqui perto, pode ser um centro e pode ser junto da natureza, você buscar uma resposta, né? Olha que interessante, essa árvore que está aqui embaixo é um pé de carvalho e essa árvore é sagrada para os gregos, né? Esse aqui é o mesmo lugar, né? Esse oráculo de Dodona na Grécia. Eles acreditavam que Zeus respondia por meio dessa árvore, chacoalhando, né, as folhas, caindo uma folha. Então, aquela coisa que a gente joga para o universo. Devo ir para a Batalha de Troia? Sim, que caia uma folha da árvore sobre minha cabeça. Isso Aquiles falou antes de ir para a Guerra de Troia. Tá? Isso está escrito na Odisseia de Homero. Então, olha que interessante, né? A nossa busca pelas respostas. E o ser humano sempre vai ter essa busca. Não importa o tempo, né? Nossa crença, nossa necessidade de estar em contato com uma resposta é eterna, né? Então, assim, isso é um oráculo. Hoje, oráculo é qualquer pessoa, meio, objeto que possa trazer uma resposta, né? Então, por isso que a gente fala que cartas ciganas é um oráculo, que o tarô é um oráculo, as runas também. Então, é qualquer objeto ou meio pelo qual nós podemos ter uma resposta para um esclarecimento, tá? Por isso que cartas ciganas é um oráculo. Agora você já sabe o que é oráculo. Beleza? Alguma pergunta, gente? Não? Posso continuar? Oi. Pode falar aí, Tá. turma. Eu gostaria de fazer uma alusão à referência que você fez da natureza, né? A conexão com a natureza. Quando a gente abraça uma árvore, quando a gente vai num ambiente arborizado, florido, isto é, no meio da natureza, a gente tem uma conexão muito forte com a nossa ancestralidade, com as nossas origens. E aí, se a gente se permitir entrar no silêncio do nosso mental e passar a ouvir os sons naturais, mesmo na cidade grande, cheia de buzinas, de carros freando no meio das esquinas, dos faróis e todo o resto. Mas se você permitir, por exemplo, eu sou aqui de São Paulo. Se eu for lá no Parque do Ibirapuera, mesmo dentro do parque, eu consigo ouvir ainda, se eu me manter conectado com o coletivo geral, eu consigo ouvir o barulho dos carros freando nos semáforos, nas paradas do trânsito e coisa e tal. E até, se eu me aprofundar um pouco mais na meditação, no permitir ouvir, eu vou ouvir aquele tique do semáforo mudando a cor do verde para o amarelo e depois para o vermelho. E se eu me permitir mais ainda, eu vou ouvir o canto dos pássaros. Eu vou ouvir o revoar das asas dos pássaros. Eu vou ouvir a gota d'água caindo naquele lago maravilhoso que tem no Parque do Ibirapuera. E isso é uma forma da gente fazer conexão com o nosso interior.
e aonde a gente faz um aprendizado também dentro da questão do oráculo. É a gente olhar todas as figuras, porque aí eu vejo, Ana, que nós temos aí vários oraculistas que têm os seus próprios oráculos já desenvolvidos. E eles colocaram representações gráficas. E se a gente olhar para a representação gráfica de todas as cartas que a gente dispõe, ela tem uma representação, ela tem um significado, ela tem um sentido. Eu vou falar sobre isso já, Ítalo, sobre as cartas. Então, perdão por invadir esse caminho. Imagina, mas muito legal você ter falado dessa. Eu fecho aqui para você, para não atrapalhar a sua meditação. Joia. Não, mas foi ótimo você ter feito esse link, né, da árvore com a carta da árvore, que eu vou falar já, que é quando a gente... Ele falou de abraçar uma árvore e sentir tudo isso. Gente, a carta da árvore, né, que tem nas cartas ciganas, mas não tem no tarô de Marcélia, é exatamente isso, né? A árvore é nossa família, nossa ancestralidade, e a árvore somos nós mesmos, é a nossa vida. É muito interessante, é uma das cartas mais importantes do baralho, e para quem gosta daquele filme Avatar, né, eu acho incrível essa conexão. Foi descoberto há pouco tempo que árvores, elas têm realmente células nervosas. Então, quando você corta uma árvore, ela sente. Olha que louco, a ciência está provando isso. É um ser vivo, né? E precisa da ciência, né, para mostrar isso, né? Tá saindo aí um documentário genial sobre isso. Bom, voltando a falar dos oráculos, né? Então, é aquilo que eu falei para vocês, né? Que são os meios que a gente consegue conversar com Deus e trazer as respostas para a gente. Hoje, os oráculos podem ser tarô, runas e cartas ciganas, tá? O que são arquétipos? Gente, a gente escuta tanto essa palavra arquétipo. Então, arquétipo é qualquer imagem que já está no nosso inconsciente e que já faz muito tempo, e que essa imagem nos remete a valores que nós já concebemos, né? Então, por exemplo, quando você vê um leão, né, o que você imagina? Uma figura forte. Você fala, o cara é um leão. Nossa, você imagina ele poderoso, macho alfa, né, que vai atrás do que ele quer, grande, né? Leão, o rei da selva, o rei, né? Pensa no signo de leão. Pessoas que são empreendedoras, que vão atrás do que querem, elemento fogo, né? Donos de si. Adoro leoninas e leoninos, né? Admiro muito, porque eles vão atrás do que eles querem, né? Pessoa que não tem tempo para preguiça, não, tá? Então, assim, quando você fala cobra, aquela mulher é uma cobra, putz, aí você fala, gente, ela tem veneno, ela é sorrateira, né? Tem esse significado. Claro que a cobra também significa cura, a cobra significa flexibilidade, ela significa kundalini, sexualidade, tem tudo isso. Mas, de cara, se você escuta alguém falar, meu Deus, a minha sogra é uma cobra, você não vai pensar nisso, porque ela é uma pessoa flexível, sexualmente resolvida. Não, você vai pensar que ela é venenosa, tá? Então, assim, os animais, eles têm esse tipo de símbolo de acordo com o comportamento deles, né? E aí, nós, às vezes, usamos esses animais para referir às pessoas, né? E isso é um arquétipo. Então, qual que é o arquétipo da cobra? Aquela pessoa intrigueira, aquela pessoa que tem veneno, né? Isso são arquétipos. E aí, o que acontece, né? As cartas ciganas, elas são 36 arquétipos. Olha isso. Para quem nunca viu um deck de cartas ciganas, o deck tem 36 cartas e cada carta é um arquétipo, né? Então, por exemplo, eu separei umas aqui para a gente dar uma olhadinha, tá? Não coloquei, o baralho todo. Mas, gente, olha esse homem aqui, é a carta 29. Tcharam! Não, 28, né?
28 é o cigano e 29 é a cigana, tá? Eu falo que o baralho cigano... Não, é 28 mesmo. 28 é o cigano. O cigano é 28, a cigana é 29. O baralho cigano é o único onde a dama vem depois do cavaleiro, tá? Primeiro o cavaleiro, depois a dama. Então, você vê esse homem, carta 28. O que o arquétipo de um homem nos diz? Né? O que essa carta representa? Ela representa a racionalidade, ela representa um homem, né, que pode ser seu pai, seu irmão, seu marido, o seu chefe, né? Numa relação homossexual, é também um parceiro, né? Aí você vê aliança, 25, né? Bom, aliança, como aqui, são as alianças, as sociedades, os casamentos, né? Todas as alianças que você faz na vida, contrato de trabalho, tudo isso envolve aliança. Buquê, flor, tem como essa carta ser alguma coisa ruim? Não, né? É a alegria, é a arte, né? Quem tem alma cigana, sai esse buquê na alma, a música, toda parte de arte vem relacionada a essa carta de buquê. No Brasil, o que aconteceu, né? As cartas ciganas chegaram aqui mais ou menos em 1880, por aí, tá? Elas foram inventadas, as cartas ciganas, em 1798, na Alemanha, tá? Ela chama Petit Lenormand porque um alemão muito esperto pegou um jogo de tabuleiro que tinha essas 36 cartas, transformou em baralho, ele chama Casper. E botou o nome de Lenormand porque Lenormand era a cartomante mais famosa daquela época. Só que a Lenormand já tinha morrido quando esse baralhinho começou a rodar ali pela Europa, né? E os alemães, eles já tinham noção desses 36 arquétipos. Esse jogo de tabuleiro está no British Museum. E eles, quando jogavam esse jogo de tabuleiro, era muito interessante, né? A carta da âncora era a carta principal. Se você pensar, âncora, até hoje, o que ela nos remete, né? Vocês podem abrir aí o microfone. O que uma âncora pode significar na vida de alguém? Vamos lá. Algo muito ruim. Algo ruim? O que você acha que é penso algo diferente. ruim? Vamos lá, por que você acha que é ruim? Diferente. Uma coisa que te puxa para baixo, uma coisa que não te deixa caminhar, não te deixa ir para frente, não te deixa ir para cima. Olha, a âncora, na verdade, ela é uma das melhores cartas, né? Porque ela te aterra, né? Ela indica que você está seguro. Então, por exemplo, num relacionamento, como é que é meu relacionamento? E sai a âncora, o que ela indica? Que é um relacionamento seguro. O que é um atropelo aí, que você falou, não é a âncora, né? O que não deixa você progredir, que é a montanha, que é a carta 21, né? Então, a montanha, sim, é um obstáculo que está na nossa frente, que muitas vezes nós mesmos colocamos, tá? Então, assim, a âncora... Ana, Oiê. Uma estrada com a montanha, ela traz realmente esse obstáculo. A pergunta sobre a âncora. Eu concordo com você, ela é a ancoragem, ela é como se tivesse assim, se você tivesse um objetivo e você tivesse dúvidas sobre esse objetivo, a âncora ela vem trazer para você a declaração de firmeza, vai em frente nesse objetivo, porque ele vai te dar a sustentação e a sustentabilidade do seu objetivo, que é a força e a conquista. A âncora não é o afundar. Ele parece, né? Pela lembrança do mar, do navio, a âncora ele seria afundar. Não é o afundar. Ele é a prospecção
positiva daquilo que você está almejando e querendo conquistar. Isso mesmo. Ó, a Elizabeth colocou aqui, que fofa, né? Que a âncora é o porto seguro. Exatamente. Uma coisa legal da carta da âncora é que, assim, ela segura o navio. Então, você põe ela ali para segurar o navio e você puxa a hora que você quer que seu navio ande, né? Por isso que a gente fala que a âncora é uma carta boa. Você domina, né? Você domina a sua âncora. Você pode deixar ela ou tirar, tá? A âncora, ela só não é legal na mesa real, que isso já é módulo avançado, quando ela sai em cima da cabeça da pessoa. Por quê? O peso, né? Mas também tem que ver o que tem do lado, né? Tem que ali... Aninha, você me permite fazer uma colocação? Claro, Marcita, vamos lá, amor. A âncora, às vezes, pode ser a dificuldade de sair de uma zona de conforto, que te dá Exato. segurança. Aí é uma coisa de um negativozinho nela, né, Ana? Que a gente vê, por exemplo, quando a pessoa, você fala assim, o que você faz? Sou funcionário público, odeio o meu trabalho, tá? Aí sai lá, cigana, né, que é a própria consulente, peixinhos, âncora, e depois dessa âncora vem uma carta bem ruim, tipo chicote, né? Rato. Então, assim, é o que a Marcita falou, a pessoa está numa zona de conforto, numa rotina, né, que é a carta do chicote, numa tristeza, mas ela não sai daquela zona de conforto. Ela não puxa a âncora dela para zarpar em outro lugar, né? Esse é o lado ruim da âncora. Boa, Marcita. Então, assim, aqui, ó, são só alguns exemplos de como esses arquétipos, esses símbolos, eles acessam a nossa alma, né? E é mágico. É mágico. Quando você começa a atender, né? Então, quem faz o curso comigo, eu falo, começa a atender suas amigas, começa a atender aí seus familiares, né? As 3 primeiras cartas que você virar para a pessoa já traz o momento que ela está passando. Então, antes de qualquer coisa, né? Chegou a minha prima aqui. Então, por exemplo, essa moça que eu atendi, que eu falei que foi difícil dela se abrir e terminou a jogada sem ela se abrir, né? A primeira carta que saiu foi a carta dos peixinhos, ó. Eu falei, gente, financeiro. Peixe é dinheiro, é movimento, é o financeiro, é o alimento, né? Essa carta tem muito a ver com aquela passagem bíblica dos peixes, da prosperidade, né? Tem muito a ver. E quem criou esse baralho era cristão, né? A igreja condena tudo isso, mas tem a carta da cruz, né? E tem a carta dos peixes e do homem virtuoso. Foi um cristão que criou tudo isso. Lá, só voltando um pouquinho, lá em 1820, 1850, as cartas ciganas na Alemanha, pela igreja alemã, era liberada, né? Eles achavam ótimo, os padres achavam ótimo as meninas jogarem as cartas ciganas porque elas se distraíam e elas não davam trabalho, tá? Então, voltando lá, que eu atendi a moça, veio peixe, veio rato, né? Rato, tadinho, ele é sempre ligado a uma coisa ruim, porque ele come, ele destrói, né? E veio uma foice. Eu falei, gente, a pessoa está com sérios problemas financeiros. É claro que eu não falei isso para a pessoa, mas de cara já vem uma dica do que você está, do que a consulente está passando e por que ela te procurou. Né? Essas 3 primeiras cartas que a gente tira é para nós, as cartomantes, saberem o que vem pela frente. Né? Então, tudo isso acontece, por isso que eu falei dos slides anteriores, as cartas acessam o inconsciente da pessoa. Tá? Quem é espírita, claro, vai falar que tem um link espiritual, né? Também acho, porque às vezes vem umas coisas inexplicáveis. Mas para quem não é espírita, a gente pode entender que isso são símbolos, né, que acessam a mente e pode ser usado por psicólogos, né, pode ser usado por pessoas de qualquer religião e traz um resultado fantástico. Né? E para nós mesmos, eu leio carta para mim, tá? É que quando a gente lê carta para nós mesmos, a gente tem
um obstáculo, um desafio em acreditar, porque a gente sempre acha que não, né? E eu sempre me ferrei quando eu não segui as cartas. Eu sou o exemplo vivo de pessoa que já se ferrou várias vezes porque não acreditou nas cartas para mim mesma. Não é que eu não acreditei, eu quis interpretar de outro jeitinho, entendeu? Mas hoje eu sou muito esperta. Hoje, se vem uma cobra, se vem um rato, eu falo, não, gente, pode parar, porque não vai dar certo, vou mudar de caminho, vou fazer isso outro dia. Hoje eu respeito muito, ok? Então, 36 símbolos, 36 arquétipos que vão acessar tudo do mundo de hoje, século XXI, todos os perrengues, todas as alegrias, incrível. Esse baralho é atemporal. Por quê? Nós temos conflitos atemporais. Lá na antiguidade, as pessoas tinham exatamente os mesmos conflitos que a gente tem hoje, né? Meu projeto vai dar certo, ele me ama, né? Eu vou conseguir engravidar, é incrível. O homem continua com os mesmos conflitos. As sociedades mudaram, mas a alma, as nossas necessidades intrínsecas, elas não mudam, ok? Voltando aqui. Então, eu vou falar um pouquinho da minha jornada, né? Como cartomante. Eu comecei a estudar inglês de criança, com 10 anos, sempre amei. Não era rica, não, era bem pobrezinha, mas o meu pai achava que eu ia ser cantora de rock, de tanto que eu cantava rock. Aí ele resolveu investir em mim, falou, vou pagar um curso de inglês para essa pessoa, né? E aí eu amo inglês até hoje. Eu dou esse curso em inglês, eu atendo em inglês, né? Hoje o inglês me ajuda de várias maneiras. Continuo sendo professora e o fato de eu ler inglês ajuda eu ter acesso a todos os materiais publicados sobre Lenormand em inglês, porque esse baralho é lido no mundo todo. Todo mundo lê Lenormand. Na Rússia, Itália, Portugal, todos os países leem Lenormand. Esse é o oráculo mais lido no mundo. Ele é mais lido que tarô, tá? Por quê? É mais fácil. Não mais fácil, ele é mais simples e ele tem uma assertividade ali porreta, né? O tarô também é maravilhoso. Fiz curso de tarô, mas é que baralho cigano vai na alma. É fofoqueiro, ele resolve o negócio. É mágico, né? Então, assim, durante muito tempo, eu nunca dei bola para oráculos, nada disso. Mas desde criança, eu sou espírita e desde criança eu tenho enxaqueca. Tinha, né? Tentei tratar minha enxaqueca de todos os jeitos, né? Todos os tratamentos. E aí, numa festa cigana, que eu fui em 1910, conheci uma cigana ali lendo cartas. Era de graça, né? Falei, vou lá, quem sabe, né? De graça mesmo. Sentei e essa moça, né, que chama Valquíria Gavelite, ela é do Mundo das Artes, maravilhosa. As 3 primeiras cartas, como eu falei para vocês, saiu a árvore, com certeza, que é eu, a saúde, saiu um navio e saiu uma âncora na minha cabeça, né? Quer dizer o seguinte, essa pessoa tem enxaqueca. Aí ela falou, menina, mas você tem enxaqueca. Eu falei, Jesus, como é que essa mulher sabe que eu tenho enxaqueca, né? Fiquei abismada. E aí, nessa consulta, ela me revelou várias coisas. Primeiro, que eu tinha essa missão com as cartas, isso há 10 anos atrás, que eu tinha que buscar uma dança cigana, né? Que eu tinha todo um povo cigano ali do meu lado, que eu não sabia mesmo. E foi assim que a jornada começou. Quando eu comecei a fazer dança cigana, e segui os conselhos da Valquíria, que ela falava assim, não adianta você tomar remédio e dormir. Quando você tiver enxaqueca, você tem que dançar, você tem que colocar tudo isso para fora. Por quê? Você quer ajudar todo mundo, suga toda a energia negativa para você e não consegue jogar fora, né? Então, a dança foi o primeiro passo que eu tive para conhecer a espiritualidade cigana e para conhecer os oráculos e tudo isso. Começou assim. Isso há 10 anos. Eu fiquei tão feliz de nunca mais ter tido enxaqueca na vida. E isso é uma receita que eu passo para muitas pessoas que eu atendo. Quando você está muito mal, gente, bota uma música cigana e sai rodando a saia. Pega uma saia, pega um chale,
Parece coisa de louco, né? Mas tem uma energia na sua casa. Compra uma flor, compra uma margarida, um crisântemo, uma flor, né? Coloca ali e fala, olha, que os ciganos da alegria estejam presentes no meu lar. Né? Por isso que eu falei de cultura cigana. Cigano, por mais que sofria, eles cantavam, eles eram alegres, né? E quando eles eram assassinados, eles tinham entre eles porque eles eram, né? O pessoal botava simplesmente fogo nos acampamentos ciganos até hoje. Um cigano morre sorrindo. Por mais dor que ele tiver, ele morre assim. Sabe por quê? Porque eles falam, quando a gente chegar no céu, Deus vai reconhecer que nós somos um cigano, porque nós morremos sorrindo. Então, é um povo que veio trazer tantos ensinamentos. Por isso que eu gosto de falar dessa minha missão, dessa missão com as cartas ciganas e do que esse povo maravilhoso do astral nos traz, né? Então, para quem está sofrendo aí, procura um Gypsy Kings, procura dança cigana, tem milhares de vídeos no YouTube. É um remédio, né? Cura a enxaqueca, cura mal-estar. Você me permite, Ana? Bora lá, então. Estão ouvindo? Estamos. É a música cigana. Ele está ouvindo música cigana. É isso aí, vou botar uma musiquinha no final, né? Deu uma ideia aí. É muito legal essa egrégora, essa alegria, essa energia, né? Então, a minha missão com cartas ciganas começou assim, e começou com a dança, que depois virou espiritualidade, e aí foi crescendo, tá? Deixa eu só terminar aqui, tem só mais um slide, para a gente concluir e tirar dúvidas, tá bom? Bom, então, assim, muitas pessoas, né, elas não procuram um oraculista, porque tem medo, né? Tem medo da cartomante descobrir ali as coisas que não são legais. Gente, você tem que confiar na cartomante ou no oraculista, porque ele não tem nenhum... bom, a menos que a pessoa não tenha ética, né? Mas 90% das pessoas que eu indico, desse grupo maravilhoso que é do Oráculos de Assis, todos nós aqui temos muita ética, né? As pessoas têm medo do desconhecido, né? Elas têm falta de confiança no oraculista. E o pré-julgamento e o preconceito, tá? Então, você conhecer um oraculista que tem ética, que ensina, que aprendeu, que tem todo ali um feedback de pessoas que já passaram com ele, né, as consulentes, não tem por que ter medo, tá? Acredito que alguns que não têm ética nenhuma e que atenderam é que faz os consulentes em geral e a crença em geral desse medo, dessa falta de confiança, tá bom? Então, ó, tô aqui, confio, gero com amor. Esse aqui é o meu mantra, né? Que foi passado pela espiritualidade e que faz muito sentido na minha vida, né? Eu confio no que eu faço e tudo que eu faço com amor, tá? Em relação a isso de ética na cartomancia, eu sempre falo, né? Eu fico muito triste quando alguma pessoa que já fez curso comigo, isso já aconteceu, ou que já passou em atendimento comigo, me liga, pessoas assim, que têm estudo, não é, né? Pessoas desavisadas, falando assim, Ana do céu, passei com uma mãe de Búzios, uma mãe de sei o quê, falou que eu estou com um obsessor na minha casa, já dei R$500 para ela fazer essa limpeza e ela ainda não limpou. Fico muito triste com isso, tá? Muito triste. Por quê? São pessoas que não têm ética e não têm amor ao próximo. Porque se alguém procura você, essa pessoa está fragilizada, precisa de um apoio, precisa de um acolhimento, precisa de uma palavra, um caminho, uma solução, né? E você vai extorquir dinheiro dessa pessoa. Então, assim, que ser humano é esse? E, infelizmente, esse tipo de gente existe, e existe muito. E são esses
falsos oraculistas que fazem com que a nossa profissão seja simplesmente desamparada, desacreditada, entendeu? É isso que a gente luta, né? Eu, a Marcita, a Tânia Durão, Renato Carvalho, os meus alunos, né? Porque eu sempre falo, tudo que você faz para o universo, você recebe 3 vezes mais, né? Então, assim, não vá fazer uma coisa dessa. Nenhum dos meus alunos vai fazer nada disso, tenho certeza, porque tem noção, né? Tem noção dessa missão. Missão com cartomancia é um negócio muito sério, né? Então, eu ofereço esse curso, né? Vai começar agora dia 17, né? Nessa vibe de muito estudo, né? De muito compartilhamento, né? Aqui tem vários alunos antigos, eu abro um grupo no WhatsApp, os grupos estão até hoje, né? Eu vou abrir minha 8ª turma, já fiz 7 turmas, já formei mais de 100 pessoas, graças a Deus todos satisfeitos. E até hoje os grupos estão abertos dos meus alunos, né? Então, o Ítalo veio de um, a Aline veio de outro, né? Olha o pessoal aqui se juntando. A Yara foi do primeiro grupo, a Isilda foi do segundo grupo, tá? Junto com o Ítalo. A Selminha, minha amiga do primeiro grupo. Então, até hoje os grupos, um coloca lá a carta para o outro e fala, meu Deus, quem me ajuda aqui? Sabe, está se formando, assim, uma turma de pessoas afins, ligadas pelo universo, e que eu sou muito grata a Deus por tudo isso, né? Porque o curso de cartas ciganas veio para mim na pandemia, né? Eu ia abrir minha primeira turma em abril de 2020, já tinha fechado aqui o salão do meu prédio, e eu ia ensinar minhas consulentes, porque muitas pessoas falavam assim, Ana, eu queria ler para mim mesma, você me ensina? Ensina. Ana, queria ler para mim. Então, eu peguei 5 consulentes para abrir esse grupo, o número 1, veio a pandemia. Aí, uma delas falou, não vai deixar de ensinar, vamos fazer pelo Zoom. E aí, essa pessoa, a Casey, me ajudou, né, a descobrir o Zoom. E foi assim que eu fiz a primeira turma, com 10 consulentes e amigas, pessoas afins, e foi um sucesso. Dessa veio a 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, e aí agora em agosto eu começo a 8ª turma. Então, por que eu ofereço esse workshop? Para as pessoas saberem o que eu faço, saberem como é que é uma aula minha. Porque é complicado você fazer um curso, né? Se inscrever num curso e não saber nada do que a pessoa oferece, né? Então, eu sou super grata de vocês estarem aqui, de terem participado do workshop, né? Queria ver a carinha de todo mundo. Ei! Tirar uma foto. Olha lá, Yara. E também tirar dúvidas, né? Ó, vou tirar uma. O pessoal ali está dormindo, a Renata, a Vilma está em outro lugar. Olha lá a Isilda. Cadê? Fabiana, não sei quem é. Selminha, deixa eu tirar uma foto aqui de vocês, amor. Muito obrigada. Então, quem tem dúvidas aí, quer fazer pergunta? Pergunta para o baralho? Eu agradeço a participação de todos. Agora eu vou tirar as dúvidas aqui com o pessoal. Vou parar de gravar.